Olá pessoal, bem-vindos ao Raízes do Comércio, um espaço onde a história, o passado, se converge com o futuro. Vamos saber histórias importantes do empreendedorismo sergipano, com os comerciantes que fizeram a CDL Aracaju ao longo desses anos. E hoje, um dia muito especial, uma pessoa que eu tenho muita admiração, nosso amigo Caetano, das lojas Artisson. Seja bem-vindo, Caetano. Obrigado, presidente Gerson. Caetano, como foi que começou a sua história no comércio? Né? Como foi? Você estudou aonde, sua infância? E a partir daí, como foi a sua entrada ao comércio? Veja bem, eu nasci em Simão Dias e lá já fazia algumas coisas, tipo curso por correspondência no Instituto Universal Brasileiro, que na realidade tinha cursos de técnico de rádio, radiotécnico, técnico de fotografia, Instituto Nacional, né? Instituto Nacional Brasileiro. Brasileiro. Era por correspondência. Na realidade, lá a turma me considerava assim, o homem dos 7 instrumentos, que eu era curioso e fazia um pouco de tudo. E fui radiotécnico com um colega nosso lá, enquanto estudava. Nesse intervalo, eu comecei a vender na feira, que a feira era na porta da minha casa, lá em Simão Dias, e aí daí eu fui crescendo na venda da feira, coloquei uma barraquinha, minha irmã produzia pé de moleque, arroz, bucuzá, essas coisas assim, comidas típicas das regiões. E eu comecei a ganhar meu dinheirinho naquela época, e isso comecei aos 9 anos. Como eu também tocava na banda do ginásio que tinha... Tocava o quê? Eu tocava caixa e corneta. E lá também consertava os instrumentos na hora que furava o couro de um. E nesse caso, minha família é muito católica, terminou o padre reconhecendo que eu era curioso e sabia consertar as coisas, cuidava do som da igreja. E nesse intervalo terminou o ginásio. Daí eu tinha uma irmã que morava aqui em Aracaju já, que era casada com um Geraldo Viana, que era fotógrafo, e eu fiz esse curso por correspondência de fotografia. Comecei lá a tirar fotografia dos colegas e quando vim para Aracaju continuei com ele. Montamos em 1971, isso eu vim em 67, comecei a fazer fotografias como amador, dos colégios e dos amigos e tudo mais. Na época do filme, né? A câmera de filme na época. Era a câmera, aquela foto 6x6, o filme 6x6, com a câmera Rolleiflex, que eram 12 posições cada uma, tinha que revelar o filme, tinha que secar para depois colocar no ampliador e daí fazer a impressão no papel, que era revelar também, era tudo manual. Tudo manual hoje é uma beleza, tudo digital. Totalmente diferente. Diferente. Assim, aí nós fundamos o Photosol Studio, em 1971, na Rua João Pessoa. Photosol Studio. Daí começamos com fotografia, depois fomos evoluindo para a venda de discos e materiais fotográficos e tal. E fomos crescendo nessa área de fotografias e som. Isso em que ano? 1971. 71. Até 77. Aí vendia disco de vinil. Disco de vinil. Naquela época, né? Compactos, né? Os menorzinhos. Os menorzinhos e os discos de vinil, que eram de 12 até 14 músicas, mais ou menos. E qual era a rua? Rua João Pessoa. João Pessoa. No calçadão mesmo ali? No calçadão da João Pessoa. Era ali em frente à Passarela, uma galeria que tinha, mais para cá um pouco tinha a Ótica Santana, e vizinho, nós ficávamos entre a Panificação Nossa Senhora do Socorro e a Ótica Estúdio. Nossa Senhora do Socorro que foi de... Seu José. Eu sei que era Seu José, Panificação Nossa Senhora do Socorro. E vizinho a Ótica Estúdio, que era do Seu Barreto. Em frente tinha a Ótica Santana de Seu Gilson Figueiredo, ex-presidente aqui. Ex-presidente também. Também aqui da CDL. O pai e o filho. O pai e o filho, isso mesmo. Já teve aqui, já contou uma história bonita. Um detalhe que eu esqueci, quando eu cheguei logo, tinham aqueles filmes que as pessoas batiam e iam revelar nas óticas. E eu comecei a prestar serviço para a Ótica Santana, no laboratório que eles tinham a passarela, lá no fundo tinha umas lojinhas e tinha um laboratório que era da Ótica Santana, e eu comecei a fazer as fotos que as pessoas levavam para revelar. Então eu revelava
as pessoas deixavam o filme e eu ia buscar as fotos já prontas. Eu fiz isso por algum tempo, até me tornar fotógrafo de casamentos, primeira comunhão, Então foi festas, fotógrafo etc. também de casamento. Fui. Na época era eu, Valmir e Lineu, os fotógrafos assim mais conhecidos, Mais né? conhecidos. E por muito tempo eu fiz fotografias profissionais mesmo. Mas aí foi quando a gente se separou, houve um acidente, a minha irmã faleceu, que era a esposa do Geraldo, e daí nós decidimos, olha, agora cada um vai seguir sua vida. Ele ficou no Fotossom e eu fui para a Rua Itabaianinha, comprei uma casa antiga, fiz a reforma, construí um prédio e coloquei Artsom. Arte e som. Artsom. Isso em 1977. 77. Com Arte e Som, 47 anos atrás. a Arte e Som, eu cheguei a abrir filiais espalhadas pela cidade, cheguei a ter 10 lojas, entre eletrodoméstico e Mas imóveis. primeiro ela era Iniciou com fotografia e disco. fotografia e disco. E disco. Aí foi migrando. Foi migrando para eletrodoméstico. Quando foi que você teve esse insight aí, essa ideia de sair do disco e ir para uma área de eletrodoméstico, área com valor agregado maior? Uma coisa foi puxando outra, né? No disco eu comecei a vender aqueles As aparelhos de vitrolinhas. som, aquelas radiolas, como Radiola, chamava, radiola. né? Radiola. E depois foi evoluindo para aqueles equipamentos maiores, como o Gradiente e Polivox. Cheguei a ser distribuidor aqui no estado dessas duas marcas, que eram da mesma empresa, mas nomes diferentes. Diferentes. E aí assim, fui crescendo, assim, tinham bons... Fiz várias salas de som entre funcionários do Banco do Brasil, Petrobras, que me procuravam, que aí eu fui criando nome no setor. Virando a Aí, referência e foi montando exatamente, montando as salas das das pessoas. pessoas, aqueles que queriam, outros compravam simplesmente o equipamento, levavam para casa, eles mesmos ligavam. Outros pediam uma orientação Uma técnica. outra orientação técnica, isso mesmo. Que bom. No- Aí chegou a ter mais de 10 lojas. Foram 10 lojas distribuídas no centro, O shopping, né? shopping, teve no shopping, teve na Rua Mariano Salmeron, na Desembargador Mainá, na Barão do Maruim e no Siqueira Campos, naquela Rua Bahia também. Rua de Bahia que chama, né? Perfeito. E no Shopping Rio Mar. Shopping. Nós inauguramos a loja do Shopping Rio Mar com o shopping. A nossa loja Artson era mista entre eletroimóveis. E aí ficamos lá por muitos anos. Depois o shopping começou a ter crises. E a gente, quando fechou a Mesbla, que era a nossa vizinha, eu aí disse, olha, não tem mais, já estava meio isolado lá no canto, com o fechamento da Mesbla, não tem como continuar. Parei. A gente nota, né, quem tem um pouco de mais de idade, é que o mercado eletrodoméstico é muito assim, né? Tem épocas que vai alta, depois aí cai bastante, depois sobe, tem uma variação muito grande. Você acha que isso, qual o motivo disso, dessa variação tão grande assim? A gente observa grandes redes, monta lojas no Brasil todo, depois aí fecha tudo, aí vem outra, aí... Veja bem, eu acho que assim, são ciclos, né? São ciclos que cada segmento tem. Por exemplo, no caso dos eletrodomésticos, teve um auge que as redes locais eram muito fortes. Tinham Diamante, Diamante, Brilhante. Brilhante, Radiante, Aí Eletrolar. Sinuante também é de Aracaju, né? Tinha um grupo daqui, Sinuante, só que teve o de Salvador. que depois veio e se estabeleceu em vários estados. Chegaram a Luiz Carlos, o nome do fundador, do pai, foi o pai dele, ele conhecia muito Luiz Carlos, que a gente viajava nas campanhas de venda de eletrodomésticos, nós ganhamos algumas viagens para aqueles que atingiam, né? As metas. Tem as metas. Eu já viajei também, né? Pela loja pelo Mistão, algumas vezes também a gente foi para a Europa, porque a gente tinha alguns bônus, né? Sim, Se batesse a meta, você vai ganhar uma viagem, aí conhecer algum lugar. perfeito. Eu conheci vários países e não só nos eletrodomésticos, mas depois vai chegar a época dos carros, que é o seguinte, teve uma época que o governo contingenciou o parcelamento em 6 vezes. Então ficou muito difícil vender eletrodoméstico e imóveis também. Aí eu tive a ideia de criar um administrador de consórcio. Cheguei a ter consórcio Artson, na época dos eletrodomésticos. Dessa forma, eu pude passar a vender em até 36 vezes. E foi uma época que o governo, então, foi liberando para 12 pagamentos, para 18,
E aí a gente chegava lá, um cliente chegava, televisor aqui, R$ 2.000, uma hipótese. Certo. Olha, aqui você pode, no consórcio, pagar apenas 10% de taxa de administração e dividir para 36 vezes. Aí ele dizia, bom, esse valor, divida aí em parcela para ver quanto dá. Aí, Ah, digo, você ia pagar duas vezes, duas ah, televisões. Mas como o brasileiro é muito imediatista, ele então disse, olha, eu vou levar, a parcela dá para pagar. Ele não se incomodava com o valor, e é. sim com a parcela que dava para pagar. Se desse para pagar, Aí ele levava, quer dizer, ele queria levar na hora, né, o bem que é ele a queria, o necessidade, som, né? o eletrodoméstico, o que fosse. E dessa forma foi assim, o governo foi ampliando os prazos, quando chegou aqui parar as parcelas, mais ou menos, então o consórcio parou de vender. E quando a gente recebia autorização para o administrador de consórcio, embora o meu objetivo fosse vender eletrodoméstico e imóvel, mas o pacote dá imóveis e até carros. E Veículos. daí foi que eu me despertou indo através de consórcio para carro. Hum, Terminei acabando com as lojas de eletrodoméstico e migrando para carro. Cheguei a vender Peugeot, que foi a marca que eu vendi, foram duas marcas, Peugeot e Suzuki, Peugeot por 20 anos e Suzuki por 5 anos. 20 anos. 20 anos com a Peugeot e 25 com eletrodomésticos e imóveis. É muito tempo. E como foi aí para a dificuldade que você teve para conquistar esse mercado? Porque entrar com a Peugeot, na época, com muitas marcas já consagradas como Chevrolet, Volks, né, Ford, Sim. né, a gente chegou com a Peugeot. Né, teve que fazer um trabalho muito grande de apresentação de marca, de produto, garantia. Sim, veja bem, a marca, elas têm um padrão, um contrato mais ou menos parecido uma com as outras, claro que diferencia no volume de vendas, que a Peugeot, por exemplo, como eu já tinha cotas de consórcios vendidos de carro, teve essa facilidade de poder direcionar um pouco da marca que eu revendia, Entendi. e aí houve uma facilidade. Só que, assim, o carro, eu participava de uma associação, que toda marca tem uma associação. No caso da Peugeot é a Abracop. E essa associação intermedia as situações entre a rede e a marca. E eu era o diretor aqui do Nordeste. Então lá tinha uma reunião uma vez em São Paulo, a gente discutia os problemas que a rede tinha, passava para aquele diretor regional e a gente levava e procurava Uma entre a marca solução. fazer a intermediação e a solução. Com isso, em 2013, eu pressenti que carro ia ter uns 5 anos de dificuldade. Aí eu procurei vender. Eu disse, olha, uma coisa, eu acho que meu tempo aqui, a Peugeot era uma marca boa, mas uma marca pequena, não dava volume. E eu imaginei assim, e acertei, porque eu digo, olha, vai ficar quem tem grupo de marcas, de várias marcas, porque ele dilui o custo e eu Faz a tinha, média. faz a média, eu tinha que ter tudo o que uma grande marca tinha. O mesmo RH, mesmo financeiro, um Tudo. contador particular. Então as despesas eram É. altas. E aí foi que eu vi que meu tempo para carro tinha chegado e vendi. Vendi as duas marcas que eu tinha. Que bom, conseguiu vender na época Na boa. época boa, foi, É realmente, foi. importante vender bem, né? Então, Eu acho que o empresário que tem que saber a hora de entrar e a hora de sair, sim, né? graças a Deus, Deus me deu essa luz aí que eu procuro enxergar um pouco e também tomar a decisão na hora Na certa. hora certa. Porque se você demorar, aí termina perdendo mais e aí Exatamente. termina não conseguindo. Como eu tive colegas no Brasil aí, nesses 5 anos que Passou. passaram, que fecharam, não conseguiram vender e fecharam com prejuízos enormes, cada um do seu tamanho. Mas, Então, isso é uma dificuldade, né? Uma dificuldade que as pessoas têm, porque existe o amor, sim, né? sim, Pela coisa, quando você constrói uma coisa, você vira uma paixão e você sempre acha que está certo. Então, o empresário, ele tem que parar para se reavaliar e reavaliar principalmente o negócio dele, né? perfeito, Para perfeito. poder saber a hora de entrar e a hora de A hora sair. de sair. Assim, eu disse que eu sempre tenho um lema assim, você não pode, na empresa, agir com o coração e sim com a Com razão. razão. Eu acho que é claro que você tem que analisar as pessoas, ver o que é melhor para cada um, mas na hora de tomar decisão, eu acho que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio e procurar saber fazer a coisa na hora certa. É verdade. É bem verdade.
Isso é muito interessante. É muito bom saber disso. Caetano, me conte também. Como que surgiu a sua entrada na CDL, né? Nessa instituição que até hoje é muito forte, né? Mas já foi muito mais forte. Como foi a sua participação? Como é que você chegou nela? Veja bem, foi através dos almoços que tinham antigamente no Hotel Palace de Aracaju. Teve um colega que me convidou para ir para o almoço e eu fui para conhecer como era, e já sabia que a CDL era bastante representativa e tive curiosidade de conhecer. E Isso foi lá, que ano, lembra? isso foi eu não tenho exatamente, mas nos anos 80, Anos acho que, 80. anos 80, 84, se eu não me engano. E aí fui, gostei dos almoços, aí fui convidado a participar e fiquei indo. Foi quando surgiu uma convenção nacional, que eu também fui convidado, eu fui participar junto com a turma e gostei. E depois terminei me associando, né? Fiquei por algum tempo como sócio. E na época do Zé Lima foi presidente, então veio o convite para que eu fosse eh, presidente da entidade. Então, E partido de Zé Lima. foi depois do Zé Lima, eu me substituí, ele me apoiou e foi unanimidade, né? Então eu assumi em 1989 a CDL de Aracaju até 91, foram 2 anos de mandato na CDL. E daí eu tive assim como meta fazer primeiro, quando que a CDL funcionava na Rua de Laranjeiras, eu não participava ainda. Quando mudou aqui para a Rua Santa Luzia, Quem trouxe pra cá foi Zé Lima, não. acho que foi antes, não sei se foi na Tadeu? época de Walter, não, Tadeu foi depois. Depois, Walter. Foi Walter, depois a Lima. E aí quando eu cheguei, o que mais sustentava a CDL era o SPC. Sim. E eram com fichas Cardex. Aí eu achava que, poxa, era muito trabalhoso e assim um processo bem antigo que devia ser inovado. Então coloquei como meta informatizar a CDL. E você já tinha uma experiência Já tinha da minha empresa. das empresas que também já eram informatizadas, né? Já tinha informatizado. E aí surgiram na época os computadores Cobra. Então nós fizemos a aquisição desses computadores e juntamente, e tinha que desenvolver um sistema, porque não Não existia. existia. Aí Jorge da Da Infox, Infox, Jorge. a empresa estava iniciando com a Infox, eu convidei Jorge para que a gente pudesse juntos fazer um sistema que fosse adaptado ao sistema de informações. E dessa forma nós fizemos a implantação da informatização da CDL de Aracaju, do SPC, aqui em Sergipe. Então, para nossos assistentes, né, nosso público saber, no passado, na época de 80, dos anos 80, eh, as pessoas ligavam para aqui, a pessoa ia no fichário, Sim, olhava o nome da pessoa, é tá isso. limpo, tá, não pagou, não, tem um débito, Aí era feito o registro e daí as informações passavam a ser fornecidas a quase todo o comércio. Nós tínhamos aqui muitos clientes que, da época, não existia cartão de crédito ainda, sim, com essa ênfase que tem hoje. Todo mundo, antes de fazer uma venda, todo comerciante, que fosse da crediário, claro, era preciso consultar o SPC. E daí decidia, olha, a pessoa tem tantos registros, dava o valor, etc. E a pessoa decidia se vendia ou não. Normalmente não vendia, porque já que tinha tido um problema registro, com um registro, ele ia arriscar muito, né, vender. levanta as anteninhas, né? Começa a Exatamente. ficar preocupado. Isso, isso. Você vê que evolução, né? Foi muito, né? Na sua época tinha quantas pessoas trabalhando aqui? Tinham muitas. Eu, se não me engano, eram cerca de umas 15, 20 pessoas, mais ou menos, Só para atendimento. para atender, porque era um processo manual, né? E que aí passou, mesmo informatizado, mas ainda demandava muito pessoal. Tinha vários funcionários que atendiam, mas é porque eram muitas empresas tomando informações. Nós tínhamos, por exemplo, uma rede que está até hoje, que era o nosso maior cliente, G Barbosa. G. Barbosa. Barbosa era o nosso maior cliente. E tinha o cartão G. Barbosa, né? Tinha o cartão e assim, se sustentava nas informações que a gente passava para eles, né? Muito grande. Isso, é muito. Só que as épocas vão mudando, né? Vão Vamos mudando, mudando, hoje é tudo online. vão tudo online. Hoje não precisa mais ninguém aqui atendendo, é tudo no sistema, Perfeito. né? Isso assim, ajuda bastante, né? É, Agora a gente perde um pouco da essência, né? Daquela coisa de você estar próximo. Todo mundo se conhecia. sim.
todo mundo, realmente. Mas assim, o comércio, eles vão tendo fases diferentes, né? Você vai, depois vão chegando as grandes redes, foi um dos motivos que me, eh, não forçou, mas que me fez pensar a respeito de Sair da arte som. sair da som, porque chegaram as redes com novos preços, com um atendimento de planos de financiamento maior e tal. E quando eu Novos fui, prazos, né? novos prazos, eu fui vendo que as margens foram baixando e aí passei a analisar, poxa, tanto é que você vê, hoje, há muito tempo atrás, já não tem rede local, todas Não, não são essas tem. grandes redes. Tivemos que mudar ou E sair de várias vivem funcionamento. fechando, né? Tipo, Sim, nós temos Ricardo Eletro, né? até as grandes, como a Insinuante e Insinuante, Ricardo Ricardo Eletro, Eletro. chegaram a fazer uma fusão, Casas também passou dificuldade. Até Magazine Luiza também está passando por dificuldades. também, Então a também. gente vê que é um mercado muito arisco, né? Vamos dizer assim. É um E mercado sim, de é. que qualquer errozinho numa conta pode prejudicar muito. Muito. Você vê até agora mesmo com a tecnologia que é imediata, você a cada dia muda, Muda. você tem que analisar muito bem as empresas para estar se atualizando, porque você fica ultrapassado rapidamente, né. Não é fácil não, viu. Muito, muito rápido. Ser comerciante é muito arriscado, né, é correr muito É risco. correr risco. É bom, a todo momento você corre risco de toda forma, mas, assim, é prazeroso, eu tenho, assim, eh, uma lembrança muito boa da minha época, eu convivi aí muitos anos da minha vida no comércio, gosto demais do comércio, e acho que as pessoas, os jovens hoje, devem procurar, cada um tem que ir atrás daquele seu objetivo, né. Eu percebi que uma dificuldade muito grande que você teve nessa época foi justamente mudar, né? Do analógico, né? Da papelada para o digital. Mas na sua gestão, né? Hum. O que foi que você fez que você realmente, assim, você, poxa, eu fiz isso aqui e ficou realizado? Essa a implantação do sistema de informatização no SPC foi uma das realizações. Outra coisa que eu fiz, como meta e terminei conseguindo, que na CNDL tinha como presidente, Fúvio Araújo Santos, era um gaúcho, que essa época que eu fui presidente daqui, e aí numa das convenções, surgiram as candidaturas para sediar a convenção nacional. Sim. E aí foi assim, uma certa loucura que eu fiz, sediar a Convenção Nacional em 1990, que foi já no final do mandato. Mas ele topou, e aí o que é que nós fizemos? Foi um ano de trabalho, normalmente é um ano de trabalho que você se candidata num ano, na convenção que está sendo realizada, para fazer a futura do próximo ano. Mas assim, Aracaju tinha o centro de convenções pequeno, tinha o Hotel Parque dos Coqueiros, que tinha um auditório muito bom, e estava inaugurando, inclusive inaugurou com a nossa festa, o Augusto. Hum, Aí foram pessoas assim, amigas que hospedaram outras pessoas, usamos hotéis, pousadas, foram 1.500 pessoas em setembro de 1990, que é a realização que nós fizemos da Convenção Nacional em Sergipe. Tivemos a ajuda de todos os companheiros aqui da diretoria, foi realmente assim feita a quatro mãos a convenção, mas foi muito trabalho. mas é uma loucura, né? Você já entrar no mandato e já logo depois querer fazer uma convenção nacional, trazer todos Lojistas do do Brasil, Brasil, para né? Aracaju. 1.500 lojistas do Brasil para Aracaju, Foi. em Ocupamos 1990. todos os hotéis, pousadas, motéis, Tudo. pessoas que hospedaram os amigos nas casas deles para conseguir acomodar. E distribuímos o evento em vários locais, que era como poderia ser feito, mas como eu disse, foi considerado um dos eventos melhores dos últimos 10 anos naquela época. Inclusive isso que me credenciou pelo presidente seguinte, que foi Gerson Gabrielli, um baiano, me convidou para a diretoria dele, eu fui vice-presidente dele, e ele me colocou como coordenador nacional das convenções. Hum, E eu fiquei durante 10 anos coordenando as convenções nacionais. na CNDL. Cada ano em um local, em uma cidade. Que bacana. Pô, Realmente, vieram outros presidentes, tipo Carlos Stipe, depois ficou 2 anos, depois veio Carlos Lewandowski, mais 2 anos, terminou. Quando eu saí, que aí disse, "Olha, a minha missão está cumprida, vamos passar para frente." Porque eu sou assim, eu gosto de
ver se cada pessoa tem o seu mandato e inovar, Inovar. entrar com novas ideias, com pessoas diferentes, para que a coisa dê seguimento. Eu aí fiquei esse tempo, mas aí achei que deveria sair e mandar a turma seguir aí adiante. É porque é difícil, né? Você abre mão de muito tempo da sua vida Sim, em função de um de empresas que você não ganha nada com relação a recurso financeiro, né? Você abdica de seu tempo, das suas empresas, da sua família, é, em prol do comum, né? perfeito. Das empresas comuns. E quando essas convenções que eu era coordenador eram normalmente em cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Recife, Rio Grande do Norte, eu me deslocava uma vez por mês durante o ano que antecedia a convenção para fazer a organização. É claro que a gente trabalhava com empresas, contratava empresas de eventos e de cada setor daquele uma empresa, mas mesmo assim você demanda tempo tempo seu, né, para viajar, ficar lá em reuniões, retornar. E foi isso que eu disse, olha, meu mandato, minha missão está está cumprida, cumprida. vamos passar para adiante. É muito difícil. Me conte, e como foi você conhecer o Tia Cleide? Isso foi com fotografia. Foi. Eu fotografei a formatura dela, ela é formada em geografia, né? E nessa época eu fiz a fotografia de alguns formandos, colegas dela. E foi nessa época que a gente se conheceu e daí começou depois a namorar e terminamos casando. Coisa boa. Tem o quê? 48 anos. quarenta e Já, oito anos. 48 anos já casado. Qual o maior desafio que você passou nesses 40 e tantos anos no comércio? 50, né? É quase 50, Quase foi 50. de 71 estabelecido, comércio estabelecido, para agora nós estamos em 2024, né? É, Tem mais de 50 anos. mais 50 anos. E é assim, eu acho que o comércio, como no Brasil sempre tem aquele plano cruzado, tem vários planos que eu passei, é sempre uma emoção a cada momento, né? Cruzado novo, cruzeiro Isso, velho, todas essas situações da cruzeiro economia. real, depois real. E o pior de todos que eu achei foi o plano Collor, aquela tirou o dinheiro de todo mundo, deixou cada um com R$ 50 e depois veio o cruzado, né? Foi. Cada época você tem uma situação Tinha época de diferente. inflação, né? Overnight que existia. Isso, Trabalhava. tem que se adaptar. O comércio é isso, você tem que se adaptar, mas o brasileiro sempre tem aquele jeitinho que consegue, né? E vai atravessando, com muita criatividade tem que ter e muito equilíbrio para poder sobreviver. Eu lembro que antigamente existiam aquelas listas telefônicas, né? Sim, Aí lá tinha as lojas, colocava os comerciais sim, nos telefones. é Na isso época não mesmo. existia WhatsApp, era no telefone mesmo, ligava para perguntar preço. Você tinha que folhear a listona. Comércio era bem dinâmico, né? Bem difícil de trabalhar. É, assim, mas assim, a pessoa que se determina a ir para o comércio, ele já sabe que é uma atividade de risco, que ele tem que ter muita criatividade, se cercar de boas pessoas, você tem que ter uma equipe boa, que vista a camisa, que trabalhe junto, porque a gente não faz nada só, né? No comércio você tem que realmente ser o criador, o orientador, mas sem seu pessoal você não consegue ir para Não. frente. Tem que ter, e para você ter muitas lojas como as redes locais tinham, e todas essas grandes, você tem que contar com muitos colaboradores. Muitos. E para isso você precisa de ter uma orientação muito boa para o pessoal, passar as informações corretas, eles absorverem e tocarem a empresa vestindo a camisa. Lembrando do passado, quando começou as lojas lá, não existia tecnologia, né? Na época. Como é que Não. você fazia para... Hoje, controle de estoque é uma coisa que é difícil. A gente Sim, sabe que controle de estoque é uma coisa problemática, da quebra de estoque, às vezes furto, muito furto, tem uma série de problemas, né? certo. Quando não tem... Hoje é difícil. Imagine antigamente, como é que você fazia para controlar 10 lojas, a logística disso, porque é difícil. Era. Eu lembro no passado, só um minutinho, Fala, pois não. que meu pai começou, né, montou uma loja, depois montou outra, montou outra. Quando eu ia montar a quarta, ele viu, rapaz, tá ficando complicado demais, porque a gente começa a crescer, mas não cresce no financeiro. É. Aí, vamos segurar um pouquinho, vamos trabalhar no que tem que é melhor.
Um filho fica em um, outro filho fica em outro, eu fico na outra. Certo. Veja bem, o início foi aquela história da ficha Cardex, que eu lhe contei. Era controlado em fichas. E aí foi a ideia que eu trouxe até aqui para a SPC. Eu implantei nas lojas Artson o serviço informatizado. Já naquela época, antes de vir para cá, eu já tinha na empresa, que eu comecei a desenvolver, e aí nós conseguimos, porque se você não tem controle, você abre muito a oportunidade de ter Problemas. problemas e até roubo, como você falou, Roubo. furto, etc. E também se perde o controle, não sabe nem se está ganhando dinheiro ou não. Né? De Isso. repente você está vendendo muito e, na realidade, o que as pessoas não sabem é que o comerciante vive de lucro, não vive de Sim, venda. Né? sim. Porque não adianta você vender muito e não ter retorno. Claro. Você não está fazendo nada. Você está Perfeito. indo pro buraco. Aí é isso, tem que ter controle e saber exatamente as margens que você está tendo, o percentual que você vai ficar de resultado e sair avaliando a cada mês, fechando a conta para ver o que é que sobra. Tem meses que realmente empata, perde, mas você tem que procurar sempre o lucro, que é o que visa todo mundo que tem um negócio, né? Nessa sua trajetória aí, de várias empresas, qual foi a que você mais, tipo assim, mais gostou? Eu já percebi que, pelo que você contou, é muito curioso. Sou. E nessas entrevistas que eu venho fazendo, eu percebi que a maioria das pessoas de sucesso são muito curiosas. Sim. Elas gostam de não é aprender uma coisa, tem que aprender várias coisas para poder entender o funcionamento e daí tomar as decisões. Você trabalhou com fotografia, trabalhou com som, trabalhou vendendo som, imagem, carro, Sim. imóveis. Qual é que você mais se realizou? Olha, a arte som foi a que eu tive por mais tempo. E foi a que, assim, que eu gostava muito de música. Inclusive, um detalhe importante com relação aos discos, é que tinha um revendedor que morava, ele era distribuidor aqui do Nordeste, de uma gravadora, Copacabana. E ele descobriu que eu tinha um bom ouvido para a música. Então, até o diretor dessa empresa chamava Rosvaldo, seu Rosvaldo, ficava em São Paulo. Quando tinha um lançamento, ele mandava para compactozinho, a fita como fosse feito para esse Mamed que vinha até Aracaju. Disse, olha, vamos escutar a opinião de Caetano. Aí ele aqui eu botava no som, escutava e tinha as faixas, eu digo, essa aqui eu gostei, essa não. E eu acertava muito. Sério? Muitas vezes, era. Eu tinha, assim, um gosto apurado, um Uma ouvido percepção auditiva boa, avançada. avançado. E aí foi onde eu desenvolvi para venda de discos e som, etc. Então, isso foi uma fase que eu gostava muito e que eu sinto que foi, de tudo, foi uma das coisas melhores que eu fiz. Então você trabalhava com a sua paixão, que é música. Música, eu gosto muito de E música. ainda tinha um respaldo de uma gravadora mandar para você escutar e para dar opinião. opinião. Dar opinião sobre aquela música, se tinha sucesso ou não. Isso eu acho que era uma coisa importante, porque eles passaram a confiar naquele gosto que eu tinha pela música e o que é que ia fazer sucesso ou não. Então é aí onde toca aquela conversa que a gente teve antes, né? Até onde a paixão, né, segura a razão, né? Você tem uma paixão por música, mas você teve em certo momento que abrir mão dela para poder ir para outros rumos. Sim, se você não fizesse isso naquela época, hoje não ia ter mais nada, porque depois do CD, acabou. Hoje você pega na internet e escuta todo tipo de música, Spotify, por aí vai. Né? YouTube Music também. YouTube. Caetano, me conta uma coisa. Quando você montou a sua primeira loja, né? A Artson, né? Não, a primeira foi o Fotosom Studio. E você teve quantas Fotosom? Só uma. Só uma. Só uma. Aí quando você mudou para Artson... eu fiquei, veja bem, o Fotosom Studio era a sociedade, como eu falei, né? Aí se separou. Aí houve a separação da sociedade e ele ficou só no Fotosom e eu vim montar a Artson. Aí você montou uma loja? Uma loja, na Rua Itabaianinha. Foi onde eu peguei a casa e construí um prédio, reformei, e era sócia minha mulher. Já era casado. Era casado com Cleide. Com Cleide, isso. Não erra o nome, não. Não, Cleide. Minha tia. Pois é. Beijo. Ela era professora, ela ensinava
em três, fazia Colégio Salvador, escola normal e escola técnica federal. Ela trabalhava os três expedientes. Eu disse, olha, tem que separar um tempinho aí pra gente se encontrar, Se porque encontrar, porque desse jeito não tem como não. não sei como, trabalhava muito, De manhã, tarde e noite. de manhã, tarde e noite, ela trabalhava. Então, quando foi que você percebeu assim, veja, eu montei uma loja, eu tô firme agora. Quando que você percebeu que você estava com disposição para aumentar para a segunda loja, para a terceira loja, para a quarta loja? Quando foi que deu esse insight em você, essa ideia de você, ah, não, já tô bem aqui, já tô estabilizado, a empresa já está rodando sozinha, vou para uma outra loja. Na realidade, assim, eu comecei na Rua Itabaianinha e aí a coisa foi crescendo, né? Eu fui abrindo para outros segmentos, como o caso de eletrodomésticos, móveis, era som, disco e som, inicialmente e fotografia. Começamos assim. Depois foi que eu fui sentindo a necessidade de ir abrindo Foi para outros ampliando nela segmentos, mesmo. nela mesmo. Aí o espaço ficou pequeno, então aí eu comecei a abrir as filiais. Primeiro foi para o Calçadão das Laranjeiras, depois para a Rua Pouco Motra, depois para Florentino Menezes, depois já para o Siqueira Campos. E aí isso foram passos assim, a cada um ano, 6 meses mais ou menos, eu abri uma nova loja. E cheguei a 10ª loja. Mas tinha as redes locais também muito grandes. Tinha a Diamante com cerca de 12, 14, tinha a Radiante Radiante, com mais cerca de umas 12, 15 lojas. João E Lima. depois o João Lima, depois veio o Zé Lima com mais outras tantas lá. E aí tinha Eletrolar, Eletrojúlio, que eram redes menores, Tinha mas P Franco, teve Perfranco. Só que Perfranco era uma loja só, no calçadão da João Pessoa. Ele vendia tudo, mas era uma loja grande, seu Francisco Franco, Perfranco, chama Perfranco. E aí depois ele foi um dos primeiros a reduzir, acho que ele fechou, vendeu, não sei o que que ele fez. Aí ele saiu do mercado. E aí nós ficamos ainda muito tempo, mas assim, eu acho que é aquela história do altos e baixos, né? Você vai, eu fui percebendo que às vezes ele ia chegando, inclusive G. Barbosa vendendo é eletrodomésticos. verdade, porque antes não vendia eletrodoméstico, né? Não, não. Vendia só comida. É comida, é isso mesmo. Só que eles descobriram que o eletrodoméstico era um nicho de mercado para atrair o cliente. O cliente ia lá comprar um televisor e enchia o carrinho da comida, que é o ramo que eles queriam. Tanto é que uma vez eu conversando com Álvaro, hoje que é do Petrox, ele Alvinho. seu Noel, ele é filho de seu Noel, então colocou ele para trabalhar com eletrodoméstico. Nós encontramos aí perguntando, e aí, rapaz, esse preço que vocês colocam aí, eles, não, a gente tem uma margem muito pequena para atrair o cliente. Nosso negócio, 97% é comida. Comida. E o eletrodoméstico significa 3% do nosso negócio. Então a gente não visa lucro. E só que aí eu fui começando a perceber a nossa margem Começou a achatando. cair. E outras redes chegando. Eles compram, por exemplo, um Arapuã, como tinha, Magazine Luiza, Americanas e tudo mais. Eles compram quantidades enormes. Então, o poder de barganha de compra de uma grande empresa dessa é muito alto em relação a uma rede local. Eu comprava um certo número de televisores de geladeira, para mim era um número Absurdo. estrondoso, absurdo. Mas para eles não é nada. Ele tem 500 lojas e comprava o que você comprou vezes 500. Vezes 500, isso mesmo. Então, isso foi que me fez começar a pensar, não só sentir a margem, porque o consumidor. Outra coisa, o que é que o G Barbosa fazia? Nós tínhamos treinamento da equipe, fazia uma venda especializada explicando tudo, como era o funcionamento de um som, de um televisor e tudo mais. Já o G Barbosa não, o cara chegava lá, pegava o televisor, botava no Tá no carrinho e levava. carrinho, Aí, mas antes disso ele pegava o preço e vinha numa das nossas lojas, procurava o vendedor e procurava informações de tudo que ele precisava, o nosso vendedor fazia. Só que eu tinha um custo para fazer isso, né? Eu sim. tinha que treinar, mandar fazer curso fora. E o G Barbosa não. Ele depois ia, o G Barbosa é tanto, você faz, não tinha como acompanhar o preço. Aí ele deixava lá e ia pegar. Lá ele já Levava. sabia o que ele queria, que o meu vendedor passou, ou de qualquer outra rede, né? Local, e ia chegar no G Barbosa e comprava. Assim como na outras redes também. É, você dava um atendimento especial Tinha o e custo, eles usavam o nosso vendedor, que era treinado com esse fim, para entender o que era e depois comprar no G Barbosa. comprava o Barbosa. É. Hoje o mundo tá mudando. Hoje, às vezes, o cliente hoje
prefere pagar mais caro, mas que tem um atendimento personalizado, tem uma prestação de serviço melhor, tem uma entrega melhor do produto, né? Que tenha, eles sabem que existe um valor agregado nisso, Sim. existe um valor para isso, e dá, remete isso a um valor mais alto. Tem pessoas que hoje já aceitam isso porque preferem um atendimento personalizado, porque preferem uma coisa mais direcionada. Certo. Realmente, tem pessoas que são conscientes que devem pagar mais caro para ter um atendimento melhor, e um serviço melhor e até um produto mais qualificado. Mas a grande maioria não E pensa desse naquela jeito. época não existia isso. Não Não existia existia. essa. Ele quer, ele sabia que era um televisor 14 polegadas ou 20 e que tinha que ter o menor preço. E também era complicado, porque antigamente as TVs quase não quebravam, né? Tipo, demorava 5 anos para quebrar, ou não. Não, era o mais frágil, porque era TV de tubo. Ah, de tubo. Era de tubo e elas eram válvula. No início era TV com válvula. E Aí qualquer elas pancadinha, queimavam. Hoje, talvez eu acho que são mais compactas, com equipamentos diferentes, são transistores, placas, elas são mais resistentes nesse resistentes. ponto, né? Nesse ponto. Mas os sons não, né? O som antigamente Eram maiores também, tinham peças que assim, a eletrônica vai vai evoluindo, evoluindo, os chips não vão aparecendo, tudo menorzinho, menorzinho. e aí vão os aparelhos diminuindo de tamanho, e na realidade com relação a isso, são mais resistentes. Não tinha, o tubo não é vidro, agora é plasma, É, né? São LED, né? LED, exatamente. E aí são, assim, nesse ponto mais resistentes. Agora, dizem que os produtos são produzidos para um determinado tempo, né? Para poder girar. Para poder girar. Se o fabricante não fizer dessa forma, ele não Não, não vende. vende. Não vendeu? A TV tem que durar no máximo 2 anos ali. Se durar 10 anos, aí o cara não vai conseguir vender. Perfeito. Ah, o proprietário vai dizer, rapaz, queria tanto trocar essa TV por uma maior, mas a bicha não quebra, então eu vou ficar com ela aqui mesmo. Vai ficar com ela. O cara tá esperando quebrar para trocar, mas não quebra. É isso mesmo. Bom, Caetano, queria agradecer sua presença aqui, né? Foi muito bom, um papo muito bacana, né? Dizer que você é um exemplo para todos nós, empreendedorismo, construiu, né, uma história, deixou um legado aqui de muito trabalho, de muita competência. Você e sua família, que eu conheço muito bem, né? Fez história, ainda faz história, e dizer que me inspira muito, né? O seu trabalho me inspira muito como empresário, como um presidente do CDL também. Quem sabe a gente não consiga trazer uma convenção para cá também, quem sabe? Pô, é isso aí. Olha, Edson, eu queria lhe agradecer também pelo convite, você lhe parabenizar pela gestão. Estou vendo que o CDL está tomando um novo rumo. E, assim, eu conheci muito seu pai, conheço muito sua mãe, sua família toda, admiro muito a Edna, né, sua mãe. E, assim, acho que você está no caminho certo, parabéns. E estou aqui, faço parte do conselho, que é ainda da CDL, estou à disposição para o que for necessário, quando eu puder ajudar, estou à disposição. Bom, Obrigado. conversei aqui com Caetano. Caetano é um empresário de sucesso, referência no mercado, tanto de veículos que foi, de Eletrodoméstico. eletrodomésticos. Bom, E gostaria de convidar vocês para nossos próximos episódios, sempre às terças-feiras, às 8 horas. Nos sigam no YouTube, CDL_Aju, e no Spotify. E até lá!